Vamos lá. É lá que tem que ser selecionado. Escuta. O crime tá lá também. Tá escondido lá. O crime tá lá também. O grosso tá lá. Então Isso. é isso, acabou. Eu, por mim, o Data Vorcaro tá lá. também botava na forca. Também. Pra mim, acabou. e ele é bilionário. Eu quero botar ele na É forca. o seguinte, subiu, limpou o morro, não tem ninguém. Aquele caso que você falou de 120 mortos lá. Beleza. Cara, eu vou te explicar uma coisa. Durante todos esses anos, aquele lugar nunca foi tão seguro quanto no dia que mataram 120 pessoas. Mas no dia seguinte voltou a Não ficar. vamos matar no dia de novo. seguinte, não. É. Vai matar de novo, vai virar- Naquela ação, o Estado provou uma coisa. O crime só se cria porque tem gente no Estado, O Estado que é deixa. leniente Sim. ao Tem, crime. isso sim, Ponto. isso sim. Isso Se aí a gente tá não de pre- acordo. ó, um dia 120. Se você faz uma semana de operação dessa, uma semana de operação dessa, você pacifica o local. Você pacifica Você matando 1000? Pacificou. Pacifica. 1.000, 10.000, Você quantos bota forem aqueles caras pra necessários. correr. Você botou pra... Quantos forem necessários. botou pra O que correr? eu não quero é ter Peraí. 50 e 60 mil assassinatos por ano aqui, perdão. Você botou pra correr, você concluiu um primeiro passo da desfavelização, que é o combate ao crime. Mas O segundo passo, deveria ser uma ação do Estado de dar mais dignidade para aquela população. o Isso que a gente segundo quer. passo, Isso que a gente o segundo passo da desfavelização, ó, isso que você tem aí é um problemão, tá? É uma mente com ruído. Você tem que Mente corrida. Mente corrida. escuta. Ó, você combateu o crime, você limpou aquela área, você precisa reestruturar aquele lugar, Sim. beleza? Por quê? Porque a infraestrutura da favela é extremamente problemática. A infraestrutura da favela conta com um morro, onde, às vezes, serviços básicos de entrega, de coleta de sanitária, não chega. Não chega uma Tá? ambulância. Você está falando de um local que ele foi improvisado para se morar, tá ligado? Ninguém mora ali em condições dignas. As pessoas têm que ter o carteiro E que a chega. urbanização do Brasil. As que é pessoas feita têm que chegar- A falta através- de urbanização. Não, A foi falta de urbanização. o alto povoamento As das pessoas- periferias brasileiras. Cara, através você do- tem tanto ruído na mente que você não Eu tenho consegue ruído na ouvir. mente. É. Você não consegue Não, ouvir mas o que eu vou mas falar. deixa eu explicar. Deixa eu explicar, e Não, aí você qual pega, foi o único absurdo que pega ele o falou? absurdo que eu Matar falei, 10 mil, vamos lá. junta Isso. todos os absurdos que eu falei Que e depois mata você mais fala. de cidadão inocente. É que o cidadão inocente você não se compadece. Vamos lá. Agora, quando morre o bandido, isso é a coisa que Eu me dá acabei de mandar- ódio, eu de acabei verdade. mandar minhas Morre fotos um da monte de tá? gente inocente, Sabe ninguém quem se eu me importa. compadeço? A Aí América quando... Negra que morreu em Cascadura. E se eu fosse me compadeço. branca, você não se compadecia. Também, Então, mas não Você acontece tá vendo com que o branco. racismo esse tipo. estruturado... mano. Ah, não, meu Deus. Pelo amor de Quando Deus. morre... Pelo Ah, amor de bom, Deus, eu velho. vou até devolver o colete de a prova de bala que Só me pra deram. ser piada. O branco não morre mais. Um branco em Cuidado, viu? Ipanema. Se é mais moreno, você vai morrer pela metade. Você me trouxe um show de humor, eu não sabia. Branco não morre mais no Brasil. O meu irmão morreu assassinado na favela. O meu irmão. E ele era branco. Então você tá negando que ele morreu. É isso? Você tá negando que ele morreu? Pela polícia? Não, pelo amor de Pela Deus, polícia? gente. Pela Você polícia? falou pela polícia? Você tá Eu falando que falei branco pela não polícia, morre. eu falei A o caso da maioria, mulher. a O maioria caso lá da no Rio de referência. Janeiro eram brancos. Você Era viu a branco, imagem tá dele? falando. A maioria falando- em Salvador, 100% dos mortos em Salvador pela polícia eram negros. Adorei esse seu Nossa, exemplo. isso é pra- Salvador é a Mano, segunda mano. maior cidade em Mas tudo porcentagem de bem. negros do mundo. Não é de Agora você verdade. vai Não, falar? não, não, Você não, vai não, chamar cara. todo Ah, mundo. É 100%. Agora você vai falar. Foram lá na Argélia, né? Foram lá agora Mas da África, é por isso aí botaram negro. É Eu tô 100%. lembrando. A maioria dos Meu policiais militares Em do Brasil Salvador, São em negros. são Salvador. negros. Então É. não queira associar Aí isso ao foram crime racista. foram em Tem nada a ver Pomerol, com todo associar mundo loiro, é individual. Não, Não é meu só- Deus do não é céu. um ódio Não queira. É o show da de humor pessoa, mesmo. da pessoa do policial contra uma pessoa negra. Não é sobre isso. Ah, é Eu não sobre acho o quê? isso. É sobre Até porque uma... o policial não, também é é negro. sobre, primeiro, a imagem do que representa no Brasil de hoje uma pessoa perigosa, que foi construída uma imagem... A gente Ah, o pode cidadão pegar... não identifica quem é perigoso. Tem que construir a imagem. Não, é porque a O imagem cara é tá com uma construída ao arma longo do estuprando tempo. uma mulher, tem Não, que pelo amor de explicar que é violento. Não, veja bem, você tá pegando Jesus. um exemplo que acontece É normalmente sempre na um clandestinidade, exemplo, meu óbvio. querido. Não é um É lógico exemplo. que estupro acontece na clandestinidade. claro, Alguém eu- transmite não, pelo YouTube. eu Isso tô é falando óbvio. é que isso Gente, não a gente tá num show de obviedades isso aqui não que me dá pressupõe, desespero. exatamente, porque você tá pegando uma coisa que eu nem falei e colocando outra. Porque, veja bem, eu tô falando que foi construído uma imagem de um perigoso pra se temer na rua. Não e foi essa- construído. Foi, claro. Claro que foi, Léo. Desde Lombroso, Claro que desde- foi. Desde Claro que foi. Lombroso, Nina Rodrigues no Brasil. Fala tem aí, qual a imagem do, tradição. qual a imagem do perigoso? Calma aí, vamos ouvir, Aí, vamos ouvir. vamos ver a Fala aí, imagem. qual é a imagem do perigoso? Para as estatísticas Fala. da pessoa. O jovem, o pardo e o favelado no Brasil. Isso tudo, O negro, tá? pardo. Isso preto, tudo, pardo. isso tudo vestido de uma farda.
Essa é a imagem do Não, perigoso. veja bem. Essa é a imagem veja do bem. perigoso que construíram. Gabriel. Construíram a imagem de que a polícia militar mata. Gabriel. Vai na favela. Sobe a mata favela. pouco. Sobe a favela, Gabriel, mas sobe de pouco. verdade. Gabriel. Não. Tira o terninho. Gabriel. Tira o terninho. Sobe a Gabriel. favela de verdade e pergunta pros favelados lá, pra pessoa que Gabriel. mora na favela, quem que é perigoso? Gabriel. 100% daquelas pessoas vão dizer a polícia. Quem tá com ruído Quando, agora? quando o morro está em paz, sabe quando é? Quando os traficantes estão lá tomando conta e nada acontece. Aí tá tudo Não em paz, é quando Gabriel. quando a polícia sobe, bicho, o morro tá perigoso. Pelo amor de Deus, brother. Pelo amor de Deus. Fala de uma realidade que você vive. Gabriel, a questão da polícia é, primeiro, eu considero que os policiais são trabalhadores como qualquer outro, tá? São pessoas que, via de regra, são honestas, via de regra, obedecem ordens, são pessoas compromissadas com o dia a dia, Sim. com o combate à criminalidade. Esse não é o problema com relação a isso. Veja bem, o problema, na minha opinião, é, primeiro, quando você pressupõe que as pessoas estão indo lá e tem que trocar tiro, você talvez não compreenda que as pessoas que estão indo lá trocar tiro são mais ou menos da mesma classe social, e você acabou de mencionar que normalmente da mesma cor, inclusive, das pessoas que eles estão combatendo. Mas não da mesma índole. Não, Essa é a veja bem, diferença. a índole é uma questão da mesma moral. classe social, da mesma cor, A mesma nacionalidade. da mesma índole. A questão Fizeram da escolhas moralidade. diferentes. É esses dois que eu diferencio Veja e bem, você não. a questão da moralidade é uma... Não existe não escolha. Não Não, existe não não escolha. escolha. Veja Não existe. bem. Não existe não Se toma escolha. não Como escolha. assim não existe É, nome não escolha? existe. Você sempre tem escolha. Não, veja Você bem. sempre tem escolha. Menos para Alguns mais, neurociências, menos para as teorias psi, para qualquer coisa. Todo mundo tem escolha. Todas as ciências hoje em Tanto dia que ignoram... você falou que o policial e o bandido são da mesma classe Não. social. Sim. Por que um virou Eles são policial e outro conscientes. bandido? Se eles são da mesma Não classe é social. escolha, são determinações. Lógico que é escolha. Escolhas não É óbvio que é conscientes, escolha. Pena que hoje em dia ninguém mais acredita no livre-arbítrio. Você. É isso que eu acredito. Escolha. Porque você teve não a acredita no liberdade de livre-arbítrio. Ninguém Meu acredita. pai veio da Itália aqui sem nada. Eu morei até os 3 anos de idade. mas Ai, veio não, da Itália sem nada, coitado. É porque ele acha. Coitado, você também, Alan Frank, Meu né? pai nasceu em 1934. Você sabe o que acontecia na Itália em 1934? Você já Tá. passou perto de um livro de história? Cara, sabe, Tá, então você sabe o que em 34 acontece? eu ainda não tava na guerra. Ah, não, mas então aí já tá. tinha Em passado 34 você unificação. já ouviu falar em Mussolini? Mussolini chegou Tá? na década de 20, né? Então, em 34 o que estava acontecendo? Não Meu foi pai ditadura, saiu da não. miséria de lá, num povoado de 1.700 habitantes. Mas ele Então, veio sabe o que é educado, extrema-direita, ele né? veio. Ele deveria saber. Ah, então peraí. Ele veio Então um lugar educado, passado pelo ele fascismo, veio- um lugar passado pelo fascismo e depois atacado pelo nazismo. Ele conseguiu ser educado Atacado bem. pelo nazismo? O nazismo, ele... Atacou a Itália? Você tá manjando de nazismo história pra caralho. Para um caramba. Atacado, Porque, tá manjando inclusive- de história pra porque, caralho. inclusive, pessoas... O sul da Itália não tava do lado do nazismo. Amigão, Inclusive, você fizeram tá um acordo. desvirtuando É a que história você aí. conhece a história pelo seu professor de história. Não, Você não leu toda a vamos, história. eu li. Eu li a Eu história li. lá, tá? O sul da Itália, inclusive, eles fizeram um Cara, acordo primeiro com que- o pessoal dos Estados Unidos, inclusive com o pessoal da máfia, sul- para eles poderem receber os soldados americanos por lá. Eu tô te dando uma liçãozinha Não, de não, história, não, você aprende não um me dá pouquinho. nenhuma Porque lição de você não história, aprendeu porque eu nada aprendi. de história, tá? Cara, Você sabia disso, então, que invadiram sabia, pelo sul da história? Então sabia. explica por que deu errado. Que deu errado o quê? Por que deu errado essa incursão pelo sul da Itália? Você estudou muito Cara, história, primeiro explica que- pra mim. Primeiro que em 45 o Explica, Brasil foi não foi em envolvido. 45. Explica pra mim. Quando teve essa incursão? Não sei nem Explica. o que você tá Então, falando, eu não quero nem exatamente, falar você não de sabe de Segunda nada Guerra. e você tá Eu dizendo só tô que falando sabe. que seu pai Eu tô veio te sem nada, contando uma mas a história e família você não deles vieram conhece sem a nada, história. nem liberdade. Você Isso, não tem, nem então compara. porque um Nem é se ruim e o compara. outro é bom. Não, mas você vem com esse Então papo aí quem da teve que história vir do da menino miséria, Charlinho. ela é ruim. Ai, coitado, o cara É veio sem porque a nada. minha é sempre mas- anedótica, né? Cara, Só a mas sua esse que não. papo de veio sem Tá, nada, só o seu isso não papo existe. que... Ah, não! Não existe, Então cara. agora, como Ainda meu pai mais veio se da você Itália, veio- ele teve se você- escolha, se for se pobre. você- O que veio da África, Ele veio se sem vem sem pobre, liberdade, ele veio ele no não navio tem... negreiro, Tá isso que estão ele veio vendo no agora. negreiro. Ele vem em que ano? 1952. 1952. Tá, ele veio da Itália. Meu pai nasceu em 1934, passou pelo fascismo, então- passou pelo nazismo, saiu de uma Primeiro Itália que o nazismo acabada, nunca invadiu chegou aqui. a Itália, Não é, né? ninguém falou invadiu, falou de ataques que você teve. Eles, A inclusive, Itália, entraram ó. pra recuperar quando o Mussolini foi preso. E aprende um pouco de história, Cara, que você não você quer falou aprender. do Brasil.